uma videoaula sobre sintaxe. Primeiramente, temos os termos essenciais. Sujeito. Sujeito é um termo de natureza substantiva que é determinado pelo predicado. Assim, nós temos vários tipos de sujeito. São eles: simples, que possui apenas um núcleo; o composto, que possui dois ou mais; o desinencial, que é determinado pela desinência do verbo; o oracional, no qual uma oração é o sujeito da outra; o indeterminado, que não é possível ser determinado. Contudo, existe também a oração sem sujeito. Como por exemplo, nesta frase, João e Maria foram à floresta, João e Maria é um exemplo de sujeito composto. Agora, sobre o predicado, ele é um termo que contém, na maioria das vezes, uma declaração feita sobre o sujeito. Assim temos. Novamente, na frase João e Maria foram à floresta é o predicado. Assim, temos três tipos de predicado. Primeiro, vamos falar sobre o nominal. O predicado nominal é aquele que apresenta verbos de ligação e predicativo. Mas primeiro, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que promove a ligação entre o sujeito e o predicativo. Já o predicativo é um termo ligado ao nome. Quando ligado ao sujeito, é predicativo do sujeito. Quando ligado ao objeto, é predicativo do objeto. Assim temos. Na frase "o amor é bom", o termo "é bom" é predicado nominal, sendo que o verbo é de ligação e o termo "bom" é o predicativo do sujeito. Existem também outros termos ligados ao nome. São eles: adjunta de nominal. O adjunto de nominal é um termo que se liga ao substantivo núcleo de um termo sintático. Por exemplo, na frase "noites de verão são maravilhosas", o termo "de verão" é uma adjunta de nominal e especifica o termo noites. Complemento nominal. O complemento nominal é o termo que integra o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, como por exemplo, na frase "finalmente estou livre de obrigações", o termo "de obrigações" é o complemento nominal. Aposto. Aposto é um termo de natureza substantiva cuja função é identificar, explicar ou resumir o conteúdo semântico de outro termo de oração. Exemplo: na frase "ontem, segunda-feira, passei o dia com dor", o termo segunda-feira é o aposto. Agora, voltaremos ao predicado. Predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Mas o que são verbos transitivos e intransitivos? O verbo transitivo não necessita de complemento para ter sentido completo. Por exemplo, na frase "sonho muito, falo pouco", os verbos sonho e falo são intransitivos. Já os verbos transitivos necessitam de complemento para ter sentido. Podem ser diretos, que exigem complemento não preposicionado. Por exemplo, na frase "a população exige respeito", o verbo exige é transitivo direto. Além de diretos, também podem ser indiretos, quando exigem complemento preposicionado. Como por exemplo, na frase "o filme agradou aos jovens", o verbo agradou é transitivo indireto. Também podem ser verbo transitivo direto e indireto, que exige ambos os complementos. Como por exemplo, na frase "entreguei a nota fiscal ao cliente", o verbo entreguei exige um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Falando dos termos ligados ao verbo, vamos começar com os complementos verbais, divididos em objeto direto. O objeto direto é um termo não iniciado por preposição que complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Já o objeto indireto é um termo iniciado por preposição obrigatória e complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. Assim temos. Na frase "entreguei a nota fiscal ao cliente", o termo "a nota fiscal" é objeto direto, enquanto o termo "ao cliente" é objeto indireto. Também existe o objeto direto preposicionado. O objeto direto preposicionado é um objeto iniciado por uma preposição não obrigatória. Exemplo: na frase "devemos amar a Deus sobre todas as coisas", o verbo amar não precisa de preposição, tornando o termo a Deus um objeto direto preposicionado. Por
último, objeto pleonástico. O objeto pleonástico ocorre quando o objeto direto ou o indireto aparecem repetidos. Exemplo. Na frase a resposta eu não a elaborei adequadamente, o termo a retoma a resposta, havendo assim uma repetição. O adjunto adverbial também é ligado ao verbo, sendo o termo que o modifica. No exemplo, sonho muito, falo pouco, os termos muito e pouco modificam os verbos sonho e falo. O agente da passiva, por sua vez, é aquele que faz a ação sobre o sujeito. Exemplo. Na frase a casa foi vendida pelo corretor, o corretor faz a ação de vender a casa. Retomando os predicados, há também o predicado verbo nominal, que possui dois núcleos, o verbo e o predicativo. Como, por exemplo, Na frase meu marido chegou cansado, os núcleos do predicativo são o verbo chegou e o predicativo cansado. Corrigindo, são os núcleos do predicado e não do predicativo. por último, o vocativo, que tem função de chamar o interlocutor. Na sentença ó Deus, ajude-me, o termo ó Deus é o vocativo. Finalizamos a aula com uma imagem do mapa completo.